Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe e fortaleça hoje e sempre. Vamos fazer inicialmente a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus e pedindo ao Divino Mestre de nossas vidas que nos ampare, que nos fortaleça em nossas necessidades, que tenhamos maior compreensão da vida, entendimento das coisas, ânimo diante das provas, fortaleza íntima e comunhão incessante com Deus. Que o nosso irmão divino Jesus possa envolver-nos, bem como o nosso lar e os nossos familiares, nas suas ondas de harmonia e de luz. Muito obrigado, Senhor. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, hoje vamos refletir sobre o capítulo 10, Levantai os Olhos. Ele traz uma frase de Jesus que está em João 4,35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Comentários do benfeitor. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Meus amigos, tem a oportunidade, o benfeitor Emmanuel, de nos convidar a um olhar espiritual para as nossas vidas. Sem sombra de dúvida, e ele mesmo classifica como importante, as questões da terra, as questões materiais, seja da alimentação, seja da reprodução, aquilo que faz com que mantenhamos a espécie, mantenhamos a vida no corpo. Mas ele resume afirmando que a vida não é só isso. Nós estamos em tarefa espiritual e às vezes não nos damos conta. Tudo que nós desenvolvemos na Terra, os trabalhos profissionais, remunerados ou não, os relacionamentos, as experiências, o convívio diário com este, com aquele, trabalha e mexe
em sentimentos. A todo instante estamos pensando e sentindo. Agora cabe analisarmos se pensamos e sentimos para o alto ou na horizontalidade aqui da Terra. Verticalizamos isso em direção às alturas ou ficamos no nível do chão? Porque o nosso destino não é ficar aqui. Nós somos seres espirituais. Quanto do meu dia eu me recordo disso? Quanto, principalmente nos momentos em que eu sou desagradado, que eu sinto dificuldades com isso ou com aquilo, com esse ou com aquele, eu me recordo que eu estou numa experiência espiritual e preciso ter paciência, preciso ver o lado bom da questão, preciso desenvolver renúncia, preciso ter esperança, humildade, porque às vezes, e não raro, o nosso egoísmo fala alto, ele que é o filho do orgulho, conforme Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as questões duras da existência, as provas, os desafios, vamos colocar as situações desafiadoras, é melhor. Se olharmos somente aqui no plano nosso material, eles também são mais difíceis de serem superados. Quando o nosso ponto de vista se eleva e conseguimos olhar por um outro ângulo as situações, ela já não é tão intensa como nos parecia. Se analisarmos que passamos, como num teatro, por uma cena, um período, e as cortinas irão se descerrar, e continuaremos num outro plano, essa dor não é para sempre. E ela tem um significado que eu preciso estudar em mim. Qual é a experiência que eu fui convidado a desenvolver? Qual é o aprendizado que eu posso fazer nessa hora? E diante disso, as questões aos nossos olhos ganham essa dimensão espiritual. Não podemos perder as oportunidades do momento. Temos um tempo e espaço para desenvolvê-las. Temos um tempo e espaço com os nossos filhos pequenos, adolescentes, maduros. Cada fase tem a sua relevância. Temos um tempo e espaço com os nossos avós, com os nossos pais. São aprendizados que nunca passarão na nossa intimidade, mas eles passarão como espíritos encarnados. Qual o aprendizado que eu fiz? Temos um tempo e espaço nesta empresa, com estes colegas de trabalho, com este chefe. Sou chamado a desenvolver o que nesse período? Tenho um tempo e espaço com determinadas facilidades ou dificuldades em termos de sociedade, onde eu resido, onde eu moro, seja no Brasil, em outro local, no meu estado, na minha cidade, uma realidade que pode não ser definitiva nesse momento. O que ela me convida a desenvolver? E assim, de etapa em etapa, vamos fazendo experiências e vamos crescendo. Lembrando que a nossa essência é espiritual. Sempre importante recordarmos isso. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras, diz Emmanuel. É uma lâmpada acesa, essa fé, que ela seja em nós a confiança irrestrita em Deus, a certeza de que
Ele está no comando de nossas vidas, que Ele sabe o nosso endereço, que Deus sabe o que nós estamos passando, que Deus conhece cada um de nós e sabe a nossa intimidade, a nossa realidade. Deus sabe as nossas resistências, quais são os nossos limites. Deus sabe, inclusive, daquilo que nós não sabemos. Sabe de todos os porquês, e se estamos passando o que passamos, é com conhecimento dele. E se ele permitiu, ele que é justo e bom, é para o nosso bem. Então temos que confiar. Temos que confiar. Nada foge do controle divino. Se não está em nossas mãos a solução, continuemos utilizando essa lâmpada sublime da fé. Porque daí Deus é por nós. Façamos a nossa parte. As portas vão se abrindo, vão se fechando, a gente continua firme, não larga a corda. Muitas vezes o socorro já está logo ali. Nós não podemos desistir nunca, pois nos momentos mais difíceis é que somos carregados no colo. Com muito amparo de toda a espiritualidade, para que não falhemos naquilo que talvez seja a prova da nossa vida, por uma melhora de sentimento, por uma nova construção. Façamos a nossa parte confiando na espiritualidade amiga que trabalha por Jesus e por Deus na terra. E assim, elevando o nosso pensamento, o nosso coração ao Pai maior, Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, ó Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam, os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a tudo devolver, tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de tudo aceitar e o dom de a tudo compreender. Muito obrigado, Pai da vida, muito obrigado, Jesus. Ilumine as nossas famílias, todos aqueles que necessitam, a nossa água, fluidificando-a com recursos vitalizantes para nós. E todos aqueles que sofrem, seja pela ignorância de vossas leis, seja pelo reflexo das próprias obras, fortalece-os a todos, Senhor, e guarda-nos em tua paz hoje e sempre, assim seja.